e começou a gravar? Acho que sim. Vamos lá, né, povo? Primeiramente, venho dizer que vou gravar a parte 2 da revisão, certo? A parte 1 foi gravada quinta-feira passada. Eu fiz a revisão com os alunos do sexto semestre, o qual eu revisei o conteúdo inteiro, só não declaração de abertura e perguntas abertas, que eu vou revisar com vocês agora, certo? Como eles não viram o assunto ainda, por se tratar de uma disciplina de 2 créditos para eles, né? O conteúdo de vocês está adiantado. Então, eu resolvi fazer esse GED, vou explicar esses 2 assuntos e vou resolver umas questões que a professora passou para eles, certo? Segredinho nosso, pelo amor de Deus, porque não sei se pode, eu acho que pode, né, gente? Eu acho que pode. Mas eu vou resolver com vocês aqui. E as questões é muito parecida com a prova dela, então dá para vocês terem uma base. Lembrando que eu tô na sala sozinha, tudo bom, tô na sala sozinha. Porque é às 9h45 de uma terça-feira, porque amanhã eu tenho prova, justifica a minha cara de acabada. Amanhã eu tenho 2 provas. Hoje eu tive 2 presenciais e amanhã eu vou ter 2 virtuais. Só que uma é de manhã e uma é à noite. Aí eu tava com medo de não ter tempo pra fazer o GED, então eu tô fazendo logo agora. Aí, como eu não sei a disponibilidade de vocês e tudo, vou deixar gravado pra vocês assistirem quando puderem, né? Então vamos lá, eu vou botar aqui pra apresentar, porque eu acho que fica melhor. Eu acho que é uma guia, né? Eu sempre fico em dúvida quando vou apresentar. Pronto, vou apresentar primeiro o PowerPoint. É o mesmo slide da professora, tá? Então, é igual. Aí aqui tá falando sobre as técnicas e habilidades, né? Como começar um diálogo com os envolvidos, né? Primeiro, uma coisa muito importante é a preparação do ambiente, certo? É importante, isso, gente, é muito importante mesmo. Eu vejo isso diariamente nas audiências, como tá virtual, né? Tem um lado bom, porque a pessoa fica em casa, né? Fica no seu conforto, né? Mas tem um lado ruim que é tipo assim, às vezes tem partes, né? Que a gente chama partes, que é as pessoas do conflito, que, sei lá, estão no trânsito e estão na audiência ao mesmo tempo. Ou então estão fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Isso não é legal, isso dificulta o contato, né? Dificulta isso tudo, a resolução do conflito em si. Então, quando era presencial, e eu acredito que já deve estar retornando presencial, né? A gente tem vários centros de soluções de conflito, né? Como tem a Unifor, tem lá no fórum, enfim. No fórum ainda está virtual, certo? É importante você se atentar a essas situações, quanto ao tipo de mesa que você vai usar, né? Você acha que você pensa, nossa, que besteira, mas tem muita importância isso. Porque se você botar uma mesa retangular, você tem que saber posicionar as pessoas. Porque, exemplo, se um conciliador ficar numa parte e o mediador, ou o conciliador ou o mediador numa parte e a parte do conflito em outro lugar, se ele ficar, exemplo, o conciliador fica na ponta da mesa e o conciliador no meio, dá uma ideia de superioridade, ou que ele que vai decidir, e não é isso que a gente quer numa resolução de um conflito. A gente quer que seja tratado em pé de igualdade e que todo mundo se sinta ouvido, né? Então tem que ter cuidado até com a sua posição, se você está apoiado mais para uma parte ou mais para outra parte,
porque isso dá a ideia de que você tá tomando partido, entendeu? Você tá no lado daquela pessoa, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Então aqui tem desenho tipo de mesa, disposição das cadeiras, evitar o sentimento de polarização e rivalidade, posicionamento das partes ao sentar, linguagem não verbal. Isso aí a professora falou que é tipo assim, ela sempre dá a opção das partes sentarem onde quiserem, certo? E muitas vezes ela coloca uma cadeira a mais, porque se as partes sentarem perto uma da outra, já sabe que é um conflito mais resolutivo, um conflito mais fácil de se resolver. Enquanto que se na disponibilidade dessas cadeiras uma parte senta muito longe da outra parte, dá uma ideia de que o conflito é muito maior do que parece, ou então é muito mais complicado, entendeu? Então isso é um tipo de uma linguagem não verbal que eles praticam muitas vezes sem perceber, e uma linguagem não verbal que é comunicada para nós, né? Que quem quiser ser mediador, conciliador, a partir do quinto semestre vocês já podem ser conciliadores. Se alguém tiver alguma dúvida pode falar comigo e tudo, mas enfim. Recomenda-se que o facilitador fique equidistante das partes, ou seja, de uma distância parecida entre uma parte ou outra, certo? Para manter a imparcialidade. Calma aí, só um momento. As partes devem... Fala-me Deus. As partes devem se ver e ouvir com facilidade. O conforto, a temperatura do ambiente, né? Uma sala que não esteja muito fria ou não muito quente, entendeu? Tem que ser uma temperatura boa, que traga essa ideia de aconchego, assim como as músicas ambientes. Tem gente que coloca aroma, deixar disponível água, café, chá, entendeu? E questão da cor também. A cor da sala conta muito, se é uma cor carregada ou se é uma cor mais leve, entendeu? Beleza. Aí essa parte é preparação do ambiente, né? Aí aqui tá o posicionamento das cadeiras, ó. Na minha prova, da professora, ela perguntou se era possível fazer uma mediação em uma mesa retangular. Era para responder. Aí, sim, contanto que seja dividida da seguinte forma: conciliadores em uma lateral e na outra lateral as partes, certo? Então tá aqui. O jeito certo é uma mesa redonda. Se vocês forem visitar a Sejusc ou qualquer canto, vai ver que tem muito mesa redonda, entendeu? É justamente para isso. E tá aqui como deve se organizar caso você não tenha uma mesa redonda, né? Caso só tenha essa opção. Aí vamos lá, declaração de abertura. A professora fala, e eu também concordo com ela, que é a parte principal de uma audiência. Ela que vai determinar tudo, entendeu? Ela que vai determinar o ramo do conflito. Então, é importante ter a preparação pessoal do mediador. É importante o mediador conversar com as partes, né? Primeiro, se apresentar. Primeiro, pedir que eles se apresentem. Falar que em nenhum momento ele vai tomar parte, ou que falar também a questão do horário, né? A quantidade de horas que eles vão falar, a nossa audiência vai ter 2 horas, ou não sei o que. É importante deixar tudo às claras, certo? Então, geralmente essa parte dura 3 a 4 minutos, entendeu? Eu acho que se vocês forem uma vez em um tribunal do júri, vocês vão ver que tem uma declaração de abertura também.
certo? Declaração de abertura, em que o promotor ou defensor fala boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, juiz de direito, fulano de tal, os, o tribunal do júri, né, os jurados, os estudantes que estão presentes aqui. Se for o defensor, ele vai falar o seu promotor. Enfim, é uma saudação, entendeu? Mas nessa parte tem muito mais coisa. Eu vi um barulho aqui, deixa eu só ver se a gol do... Se o Ceará já tá apanhando. Merda, fez gol. Ai, gente, já tá gravando. É assim. Pois é. Aí... Mas aqui a declaração de abertura tem muito mais coisas, entendeu? Ela vai falar o que vai acontecer durante a audiência. Vai falar que cada um vai ter seu momento de falar e etc. Dá um tempo para as partes se acalmarem, como tem aqui. Olha, deixar bem à vontade, apresente e apresente as partes. Anote o nome das partes, entendeu? É importante você ter isso porque você se aproxima da outra pessoa. Muito mais do que você esquecer o nome e ficar direto perguntando o nome da pessoa, ou então se referir a ela sem ser pelo seu nome. Também é importante você perguntar como ela deseja ser chamada, entendeu? Às vezes, tipo assim, a professora, ela dá exemplo do nome dela, que é Mara Lívia, né? Ela gosta de ser chamada como Mara. Bianca Eduarda, né? Eu tenho o nome composto também. Eu prefiro ser chamada como Bianca. Eu não gosto muito de Eduarda, mas... Enfim, tô aprendendo a gostar. Minha mãe ficou com ódio disso, porque é o único nome que ela escolheu. Porque Bianca foi minha irmã, meu nome ia ser outro, totalmente diferente, só que era horrível. Aí minha mãe precisava de um nome urgente pra tacar em tudo que é coisa pra colocar nome, toalha, tudo. Pra não ter a hipótese de trocar de nome, entendeu? Mas eu gosto de Eduarda, só que eu prefiro Bianca. Eu me acho mais um cara de Bianca. Mas enfim. Beleza, passamos. Cria um sentimento de intimidade, de confiança. Avise que vai fazer anotações no decorrer da reunião, entendeu? Então você vai anotar o nome das partes, você vai estar logicamente com papel, então você tem que avisar que você vai fazer anotações, que essa anotação não vai servir para praticamente, tipo assim, é só para você se situar, não vai trazer nenhuma diferença na audiência, né, em questão de, que eu digo assim, na decisão. Diz que vai jogar fora depois, não sei o que, enfim. Explicar o papel do facilitador, né, no caso, o conciliador, ou mediador, dizer que ele não é o juiz exatamente, dizer que ele não tem poder de decisão, que são as partes que vão decidir o acordo, né, que ele é imparcial, que ele é só um facilitador da comunicação entre as partes. Busque passar confiança e imparcialidade ao conversar, olhe para cada um das partes de modo equilibrado e calmo. Ressalta a vantagem de uma composição amigável como oportunidade para melhorar o relacionamento entre as partes. Exemplo, além de auxiliar na resolução do conflito, devo lembrá-los que a conciliação ou mediação, em geral, pode ser um interessante meio para aperfeiçoar o relacionamento das partes. Beleza, vamos passar. Descreva o processo de mediação e conciliação. É importante que você trate as partes com a linguagem informal, entendeu? Mais acessível. Aí aqui nenhuma regra de produção de prova documental e de testemunha, sem usar termos técnicos
usar uma linguagem acessível, informar o tempo, como eu falei para vocês, é importante informar o tempo da audiência, né? E a possibilidade da sessão individual, que é se dar o nome de cálculos, viu? Caiu na minha prova, também caiu na prova da seleção da monitoria. Cálculos é uma técnica utilizada quando os ânimos estão muito alterados entre as duas partes, quando você vê que não, que meio que você está rodando em círculos, né? Rodando em círculos não, girando em círculos, andando em círculos. Aí você, o que que faz? Você fala que vai conversar individualmente com cada um e depois você junta eles novamente, né? Para depois tentar solucionar. Essa técnica se dá o nome de cálculos, ok? Parece cacto. Toda vez eu lembro quando eu vejo cálculos. Falar sobre encorajamento, né? Dizer que elogiar as partes por ter tomado essa decisão, de estar presente, né? Elogiar o esforço, né? Eles estarem presentes, elogiar a disposição de tentativa de construir uma solução consensual, enfim. Falar das experiências anteriores bem-sucedidas, normalidade do conflito. Aí aqui está um exemplo de encorajamento. Eu vou pulando, pessoal, porque eu não sei quantos slides são. Aqui está dizendo que é 80, mas tem muito exemplo e muita atividade lá atrás. Eu acho que não é isso tudo não, tá? Busque adesão para que seja assegurada a confidencialidade sobre o que foi dito pelas partes durante a sessão. Então, exemplo, devo lembrá-los de que tudo que for dito aqui será mantido em segredo, assim como o conciliador não pode ser chamado para servir como testemunha do que será dito aqui em um eventual processo judicial. Então, ele tem esse princípio da confidencialidade. Então, o mediador ou o conciliador ele não pode servir de testemunho em um processo judicial, ok? É tipo psicólogo, galera. Ou quem assistiu aí Grace, aquele sigilo médico-paciente que fala direto. Apresente suas expectativas como facilitador em relação à parte, que eles trabalhem conjuntamente para tentar alcançar uma solução, escutem sem interrupção, né? Falar isso, ó, vocês vão ter um momento de vocês de falar, então escutem com atenção o que o outro vai falar, depois você vai ter sua vez. Isso é muito melhor e disponibilizar caneta e papel para eles, para não esquecerem do que quer falar, entendeu? Porque é muito melhor do que ficar interrompendo. Exemplo, uma parte fica interrompendo a outra parte, aí você vai chamar a atenção e ele já toma aquilo como tipo assim, vixe, ela tá no lado dele, vixe, ela tá acreditando mais nele do que em mim, ou alguma coisa assim, entendeu? Então por isso que é importante. Explique suas preocupações, escute suas perspectivas da outra parte, tentem seriamente resolver a questão, revele informações importantes sobre a outra parte, de boa fé. Confirma a disposição para participar da conciliação da mediação, se eles têm perguntas a fazerem e quem se sente à vontade para começar. É importante você dar a oportunidade deles escolher quem é que quer começar a falar, né, a contar. Elabore uma lista de verificação. O esquecimento de alguns pontos podem colocar o facilitador em uma situação delicada. Então tem que ter cuidado isso. Pronto.
Aí aqui a gente vai entrar em perguntas abertas, né? A importância de uma pergunta aberta. Quando é uma pergunta fechada, você limita o que a pessoa quer responder, né? Você pergunta algo que a pessoa só pode responder com sim ou não. Você limita e muitas vezes não consegue obter o que você iria obter com uma pergunta aberta. Então, é uma coisa crucial nas audiências de conciliação e mediação, é as perguntas abertas, certo? Aí aqui mostra um pouco da atividade que a professora fez com vocês, né, em sala, do Lego e tudo. Mas eu acho que deu para vocês entenderem a questão aí das perguntas abertas, o quanto que é importante, né? É uma técnica utilizada para facilitar que todos os fatos sejam contados pelas pessoas envolvidas sem um direcionamento ou pré-julgamento do facilitador e que exigem respostas de inteira responsabilidade das partes. Exemplo, como... tá aqui. Deixa eu só subir um pouquinho. Como, quando, o que aconteceu, onde, o que você acha, por que isso é importante, o que isso significa para você, entendeu? Isso aí reflete também uma impassibilidade do facilitador e tenta incentivar a fala e a participação ativa das partes. E muitas vezes, quando ela vai explicar a sua parte, né, a sua visão do conflito, a outra pessoa, então é por conta disso, ela começa a entender mais, entendeu? A situação, o porquê, como a pessoa se sentiu com aquilo, entendeu? Que justamente acontece muito na mediação, que não é somente o conflito aparente, entendeu? Tem outro conflito, um conflito muitas vezes maior por trás, entendeu? Aí tem a parte de quem é você, o que você faz, o que você espera, né, da mediação. Enfim. Pronto. Eu acho que deu pra entender, né, galerinha? Aí é que vai começar algumas atividades. E agora eu vou resolver com vocês uma atividade que foi passada para os alunos do sexto semestre, que eu achei muito parecido com a prova que eu fiz. Quando eu era aluna, certo? Tá abrindo aqui, viu, galera? Tá carregando. E eu já tô com as respostas aqui, então eu vou pedir até licença pra vocês pra eu ir lendo, né? Olha, gente, será que... O ruim é porque, tipo assim, se travar pra vocês, né? Lascou, vai travar na gravação. Não sei se trava mesmo. Mas tomara que não. Gente, não tá carregando. É isso. Eu não sei se eu desconecto e conecto de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Tá carregando, tá se conectando. Gente, que babado é esse? Vou desconectar e vou conectar de novo, galerinha. Calma aí. Agora pegou quando eu apertei desconectar. É isso? Não vou não. Conectar de novo.
Vai, WhatsApp. Tá no WhatsApp, galera. Aí. Ai, ai. Vamos lá. Olha aí, gente. Tá dizendo que não tá conectado com a internet. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lendo pra vocês, certo? As questões abertas que tem, tipo assim, que não precisa muito vocês acompanharem enquanto a internet aqui volta. Eu acho que foi por conta da chuva que deu agora aqui em casa. Aí eu vou respondendo com vocês. Caso não seja possível apresentar aqui, vou até interromper aqui o compartilhamento. Caso não for possível, eu vou lendo para vocês, tá? E como eu vou mandar lá no grupo, tá carregando ou não? Vamos lá. A primeira questão da atividade da professora Mara, que ela passou para os alunos do sexto semestre, é o que é um conflito, né? Então, aqui eu coloquei que o conflito é uma situação de concorrência, certo? Uma situação de divergência entre as partes com interesses distintos, ok? Então, essa foi a resposta. Primeira questão, perguntava o que era o conflito. Segunda questão, ela pergunta, explica o que é um conflito objetivo e o que é um conflito subjetivo. O conflito objetivo é justamente aquele conflito em que tem um conflito, justamente um conflito objetivo, ou seja, que é aquilo que é o que está aparente. Várias gente não está gravando. Eu não sei se continua gravando a minha voz. Será que tá gravando a minha voz? Caiu, gente. Que triste. Eu vou tentar aqui conectar, tá certo, pessoal? Me desculpem. Oxi. Voltamos. Voltamos. Vai ser engraçado, porque tá aparecendo minha foto, né? Arrumado e tudo. Aí abre a câmera e pam. Pam. Vamos lá, pessoal. Eu não sei se ficou gravando minha voz, porque caiu aqui a internet. Mas vamos lá, né? Primeira questão falava sobre o que é o conflito, né? O que é um conflito. Aí o que eu tinha colocado aqui, conflito é uma situação de concorrência, uma situação de divergência entre os indivíduos com interesses distintos, ok? Aí a segunda questão, ele pergunta sobre o que, como se apresenta um conflito real e um conflito... Não, calma aí, gente. Segunda questão, explique o que é um conflito objetivo e um conflito subjetivo. Um conflito objetivo estão contidos nas disputas por valores quantificáveis e são de mais fáceis a resoluções, certo? A solução. Indicada a conciliação para a solução de conflitos, ok? Então, esse é o conflito objetivo. É um conflito mais fácil de solucionar por ser em questão de valores quantificáveis, é só o conflito aparente
E o que é indicado nesse tipo de conflito é a conciliação. Já no conflito subjetivo, estão contidos no relacionamento, são mais difíceis de identificar e solucionar, influencia e perturba o conflito objetivo, envolve emoção e sentimento, ok? Então ele não tem só o conflito aparente, ele tem um conflito aparente e um conflito real, certo? Mais adequada à mediação para a sua solução. Basicamente é isso. A terceira questão, ela pergunta sobre a diferença do conflito aparente e conflito real, certo? O conflito aparente é aquele que está exposto, é o que está explícito, ok? Já o conflito real é aquele que está oculto, é aquele que está implícito, ok? Vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela fala a respeito, descreva a espiral do conflito, né? Vamos lá, espiral do conflito. Cada ação gera uma reação, certo? Cada ação gera um novo de maneira cíclica. Cada reação torna-se mais severa do que a reação que precedeu, né? Então, a reação é uma ação. Eu acho que essa parte a professora não falou com vocês. Espiral do conflito. Vou fazer o seguinte. Vamos pular essa questão, tá? Como eu não sei se ela explicou. Caso a professora tenha explicado, vocês me chamam no privado. Ah, Bianca, a professora explicou, né? Aí eu explico pra vocês lá no grupo, ok? Vamos pular então. A quinta questão, ela explica a estrutura do conflito. É aquela teoria do iceberg, posição, interesse e valor, certo? Aí então, a gente tem a posição, que é o como é? O se quer ser. A gente tá muito confuso, tá muito, enfim, é o que você quer. Basicamente, o que você quer. Posição é isso, o que você quer. Interesse é o porquê e pra quê. E o valor é o porquê é importante. A posição são os discursos, as exigências. O interesse é porquê e pra quê. São também as motivações internas, os desejos, os temores. E o valor, né, os valores, é aquilo que motiva o interesse. Beleza? Descreva a comunicação não violenta e explique os 4 pilares. Ok? Eu vou enviar isso tudo para vocês. Calma aí, só um momento. A comunicação não violenta é uma técnica que busca a gestão de conflitos. Os 4 componentes são observação, que é algo sem julgamentos, considerar a situação com neutralidade. O sentimento é entender os sentimentos que estão por trás das observações realizadas. A necessidade, identificar e comunicar suas necessidades que estão por trás dos sentimentos e atitudes. E por último, o pedido, que é expressar suas necessidades em forma de pedidos claros, tangíveis e objetivos. Aí depois, gente, a sétima é uma charge, ok? Que é aquela charge da mãe e da criança. Essa charge caiu na minha AV2 ou foi AV1. Ou seja, muito provável cair também, tá? Aí a 8ª questão tá perguntando para explicar o que é mediação.
O resto eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês. E vocês podem falar comigo no privado para eu saber se tá certo, alguma coisa assim. Ou então vocês me chamam, vocês me mandando o que vocês fizeram, eu mando a resposta. Ok? Tipo assim, mandando no caderno e tudo. Basta tentar, não precisa estar certo, só tentar, tá ok? Aí ele vai pedir para você explicar o que é mediação de conflitos. Depois ele pergunta para explicar o que é uma conciliação. Depois ele pede para você explicar 5 semelhanças entre a mediação e a conciliação. Depois 5 diferenças entre a conciliação e a mediação. Depois ele pede 3 razões por que o mediador não pode sugerir a resolução do conflito, né? Porque ele não pode interferir. Pronto. Aí depois vai ter vários casos, ok? Que vai explicar uma história e você vai dizer o que cabe, se é uma mediação ou uma conciliação. Aí eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade e quem quiser saber a resposta é só me mandar no caderno. Escreve as respostas no caderno, não precisa estar certo. Me manda que eu mando o gabarito. Ok, pessoal? Precisamos só chamar, tá? Eu vou encerrar aqui. Não sei nem se deu certo tudo, eu espero que sim. Contem comigo. Um beijo, boa noite. Eu vou encerrar bem aqui.